O governo dialoga com o setor produtivo como forma de conter a alta da inflação e anunciou agora há pouco medidas para baratear produtos como café, carne, açúcar, milho e azeite. Já nesta sexta-feira, o IBGE vai divulgar o PIB do ano passado, que pode passar de 3%. E o nosso entrevistado agora é economista do IBMEC do Rio de Janeiro, professor Gilberto Braga. Como sempre, professor, uma honra receber o senhor aqui. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Tiago. Bom, professor, o governo anunciou que está zerando o imposto de importação de 10 produtos, pelo menos são produtos diários da mesa do brasileiro, a carne, o azeite. E eu pergunto para o senhor, qual é o impacto direto de uma medida como essa? Cada cadeia, claro, tem uma história, tem um imposto de importação, vem de um determinado país, mas o senhor acha que de forma pontual isso pode ajudar a reduzir a inflação? O senhor que é um especialista, um estudioso em relação à inflação? Olha, o efeito disso imediato, ele é praticamente muito baixo, porque não são produtos de grande oferta no mercado internacional, são produtos que o Brasil, a maioria deles, é produtor também, mas ajuda. Mas o efeito disso é de médio e longo prazo. De qualquer maneira, o efeito é positivo na medida em que não há uma medida extraordinária, não há um coelho saindo da cartola, ou seja, o governo não veio com controle e tabelamento de preços ou qualquer outra medida de grande impacto e de difícil execução e eficácia. São medidas que funcionam, porém o seu impacto também é limitado, sobretudo na esfera do tempo, até porque a maioria desses produtos importados, eles têm todo um processo de transporte por meio fluvial, marítimo, então eles dependem de tempo de contratação, de transporte, de desembaraço, apesar de que estão excluídas nessas medidas o afrouxamento das medidas sanitárias, o que evidentemente faz com que isso possa ter uma velocidade de liberação mais rápida, mas é preocupante do ponto de vista da qualidade e da saúde com relação à inspeção, sobretudo sanitária, de alguns desses produtos. Então a gente pode dizer que o governo ele se mexe, isso tem um efeito de imagem bastante positivo, o governo faz um movimento que é para o lado certo, mas isso não vai efetivamente fazer com que os preços caiam de maneira radical e, sobretudo, no curto prazo. Professor Gilberto, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. A Dora vai fazer a próxima pergunta para o professor Gilberto Braga. Dora. Boa noite, professor. Bom, o senhor já dirimiu aí a minha primeira dúvida, né? Quando o senhor diz bastante objetivamente que o efeito é baixo e é de médio e longo prazo. Era isso que o governo teria de fazer? É isso que tem na mão? Não há outra possibilidade, não há outras descontadas, claro, as maluquices, as pirotecnias de antigamente, evidentemente, mas medidas assim como o senhor chamou, no sentido correto. Era isso que tem para fazer? Não há outra coisa a se fazer? Olha, Dora, eu acho que o governo fez o que ele podia fazer dentro das alternativas disponíveis. Eu acho que ele acerta quando não cria nada de extraordinário, nada que venha desregular, desestabilizar o mercado. Acho que, de alguma maneira, é positiva a ideia de se recompor ou de se voltar a falar em estoques reguladores, que é algo que se perdeu da pandemia para cá. Então, o governo hoje não tem estoques para suprir essas oscilações de mercado. Tentou fazer isso com milho, foi bem sucedido em 2023. No ano passado, em 2024, tentou fazer com arroz, não deu muito certo. Ele fez leilões de compra extraordinários para tentar garantir uma oferta maior de produto. Então, essa volta de tentar recomposição de estoques reguladores, de priorizar chamada lista de produtos que fazem parte da cesta básica, com prioridade na questão do crédito, do chamado crédito safra. Então, isso tudo é bastante positivo,
Porém, nada disso vai fazer com que o preço caia daqui a uma semana, daqui a 30 dias. São medidas de política agrícola e econômica que têm impacto para frente. Poderá ter um ou outro impacto de importação pontual num determinado produto, porém isso não vai fazer com que a inflação de alimentos baixe de maneira repentina, que é o grande calcanhar de Aquiles que o governo tem hoje. Vilela? Professor, boa noite. Professor, essa medida, ela pode impactar de uma forma bastante considerável nesses setores, nas atividades produtivas nesses setores, no setor da carne, no setor do milho, por exemplo. O quanto pode ser esse impacto? Ele pode ser sentido de uma forma a criar sérios prejuízos a esses setores, por exemplo? Olha, eu diria que eu não vejo dessa maneira como prejuízo. Eu vejo de uma maneira que talvez os preços estejam mais regulados e que, de alguma maneira, a gente consiga fazer com que o produtor nacional que trabalha com produtos que faz chamado commodities, por exemplo, eles prefiram ou possam vender mais dentro do mercado interno sem ter tanto a atração de um câmbio depreciado, que favorece as exportações. Ele não tem problema de recebimento, porque é algo que é contratado logo no momento do embarque, com o fechamento dos contratos de câmbio, e isso, de alguma maneira, vai favorecer, de fato, o aumento da oferta. É aquela regra que todos nós conhecemos da economia, de que, na medida em que você produz uma oferta maior, ou seja, você tem mais produtos disponíveis no mercado, o preço tende a cair. Obviamente que para alguns setores do agro isso pode representar uma diminuição de lucratividade, mas não vai haver prejuízo, não vai haver, digamos assim, uma desregulamentação, uma desestabilização desses produtos, sobretudo do grande agro voltado para o mercado exportador. A questão externa continua, fazendo um parêntese, bastante difícil, o prognóstico não é fácil. Não se sabe quais são os efeitos da medida de Donald Trump no comércio internacional. Então, tudo indica que nós teremos ainda um mercado, sobretudo alimentício, no comércio exterior, bastante favorável para os exportadores brasileiros. Professor Gilberto, uma última questão, e já antecipando o debate que teremos, claro, nessa sexta-feira, com a divulgação do PIB do ano passado pelo IBGE, alguns especialistas falam que pode ser o maior PIB dos últimos 13 anos, fechando até acima de 3%, só que há uma perda de força nos últimos 3 meses de 2024. Pessoalmente, pela experiência do senhor, é possível esperar um número surpreendente, como o PIB surpreendeu das outras vezes, professor? Olha, o mercado tem sido, eu diria, bastante impreciso nos seus prognósticos, né? Se a gente pegar a pesquisa Focus do Banco Central, que é aquele levantamento feito com os macroeconomistas das principais instituições financeiras, essa pesquisa sai toda segunda-feira, e se a gente olha o histórico dela, o mercado vem reprecificando, vem refazendo seus prognósticos a cada semana, sempre no sentido de taxa de juros mais altos, crescimento do PIB para cima e inflação para cima. Então, eu diria que não é surpresa nenhuma se esse PIB vier bem próximo de 3,4, 3,5. O próprio governo já projetava 3,5. O mercado olhava com bastante pessimismo isso ao longo dos últimos meses, dos últimos dias, e hoje o que a gente observa é que o próprio mercado financeiro se aproxima dessa estimativa do governo. Então, eu diria que não é nenhuma surpresa, eu vou dizer que vai ser surpresa se vier abaixo de 3%. Não consigo garantir que venha 3,5%. É fato que a performance econômica perdeu força no quarto trimestre, mas isso não garante que tenhamos um PIB baixo, porque se a gente observar que pelos principais levantamentos, já saíram alguns da FGV, a gente pode ter um PIB de 0,6% no último TRI de 2024, e se somado aos primeiros 3 meses, os primeiros 3 trimestres, do ano de 24, isso vai bater muito perto de 3,5%. E de forma muito breve, professor, o PIB significa crescimento, aquecimento da economia, e lá na frente poderemos ter mais inflação, ou seja, há um impacto inflacionário
por causa do crescimento também? Na verdade, esse crescimento, essa desaceleração, esse pouso suave que os economistas chamam que está havendo por conta da elevação da taxa de juros, já é observado. Então, a gente espera que a economia cresça menos ao longo de 2025. O mercado trabalha com uma perspectiva de 1,5% de crescimento para o ano completo, até dezembro. Então, isso significa que daqui a pouco nós teremos também uma estabilização de taxa de juros no patamar mais alto. Então, a gente não pode dizer que teremos um grande desacerto econômico. Entretanto, a política fiscal continua sendo algo bastante na linha da dúvida com relação à performance do governo, quando a gente observa que as medidas do Banco Central e da área econômica elas são claramente contracionistas e a gente assiste o governo tomando medidas expansivas, no sentido de liberar crédito, FGTS, agora mexida com relação à possibilidade da regra do repasse dos prejuízos de Itaipu para as contas de energia, ou seja, o governo pretende diminuir a conta de luz dos brasileiros de uma forma geral, e isso tem impacto direto dentro da inflação. Então, a gente vê hoje um cabo de guerra entre a busca da popularidade, a retomada da imagem do governo com medidas de natureza populista e, por outro lado, a área econômica querendo garantir a estabilidade da moeda. Professor Gilberto Braga, economista do IBMEC do Rio de Janeiro, mais uma vez obrigado pela atenção, professor, pela análise aqui na Jovem Pan, e um abraço, até a próxima. O prazer é meu, boa noite a todos.